Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento. Apresenta Agro em Foco, com Bené Romano. Olá, ouvintes e telespectadores do Agro em Foco. Com o avanço da agropecuária tropical brasileira, que hoje é referência para o mundo, em 50 anos o Brasil deixou de ser importador de alimentos, se tornando um país autossuficiente. E mais, hoje garante a segurança de vários outros países também. Mas infelizmente a maioria dos brasileiros não sabe disso, não conhecem esse espetacular caminho alcançado pelo nosso Brasil, que é referência mundial por sua produção agropecuária de forma sustentável, que coloca comida em nossas mesas diariamente. E para entender melhor as percepções do brasileiro em relação ao agronegócio, a Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro, sob a competente batuta do seu presidente Ricardo Nicodemos, encomendou uma pesquisa em 2022, em que o resultado demonstrou que o setor ainda tem muita coisa a contar e mitos a desconstruir. Apesar de estar entre os setores mais admirados do país, acendeu a luz de alerta o fato que 30% da população se declara desfavorável ao agro e desses 51% são jovens entre 15 e 29 anos. Conforme bem disse Nicodemos, essa é a população que mais faz barulho, que é mais ativa nas redes sociais, que será líder no dia de amanhã. Com base nessa pesquisa da associação, está lançado o projeto chamado Marca Agro do Brasil, que terá como principal objetivo despertar os sentimentos de admiração e orgulho do brasileiro pelo agro do nosso país. Sem dúvida alguma, esse projeto será muito importante e alcançará mais êxito ainda ao fazer uma comunicação direta do produtor, que está lá no campo, trabalhando de sol a sol, com o consumidor urbano, que não tem ideia de como são produzidos os alimentos que chegam até sua mesa. Aí sim, teremos um agro respeitado e admirado, pelo qual os brasileiros terão orgulho. Assista esse e outros episódios do Agro em Foco no YouTube da Jovem Pan Patos.
Olá, ouvintes, telespectadores do Agro em Foco. Em recente entrevista, o engenheiro agrônomo Guilherme Bastos Filho, que já chefiou a Conab e foi secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura até 2022 e hoje é coordenador do Centro de Estudos em Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas, o FGV Agro, falou sobre o atual momento vivido pelos produtores brasileiros, que estão sofrendo com uma desfavorável combinação de quebra na produção, gerada por intempéries climáticas, com preços mais baixos de commodities que reduziram as margens desses produtores rurais. O Executivo está liderando diversas iniciativas para contribuir com o setor, em meio ao cenário de rápida transformação do agro brasileiro e das margens apertadas, ou às vezes inexistentes, que alguns segmentos ligados à soja e ao milho estão sofrendo e são obrigados a lidar com isso. Na entrevista, Guilherme demonstra claramente sua preocupação em relação ao modelo atual de seguro rural no país, que apenas cobre as operações financeiras contratadas pelos produtores, mas não asseguram uma renda mínima em caso de perdas nas lavouras, devido a problemas de clima, pragas ou doenças. A verdade é que, pela dimensão, diversidade e pujança do agro brasileiro, precisamos criar alternativas em relação ao seguro rural. A exemplo de países como México, Espanha, Estados Unidos, que têm vários modelos. Portanto, é muito importante que para o agro nacional, esse modelo de seguro rural seja bem estudado, bem estruturado e assim teremos um agronegócio ainda mais forte e cada vez mais propício à economia brasileira. Nossa, eu enrolei nesse finalzinho aqui. Vamos gravar só o final. Como é que é? A última frase, tá? Portanto, a questão de seguro rural é fundamental para que os produtores rurais tenham segurança em trabalhar de forma... Não. Portanto, a questão de seguro rural é fundamental para o sucesso do agronegócio brasileiro. Pronto. Ok? Olá, ouvintes e telespectadores do Agro em Foco. E o setor leiteiro do Brasil continua vivendo um dos piores momentos de sua história, principalmente devido às importações predatórias de leite do Mercosul. Problema que vem se arrastando desde o ano passado. E as medidas anunciadas pelo governo federal até agora nada resolveram e nem amenizaram essa grave crise. E as importações em janeiro e fevereiro de 2024 continuam altíssimas. Recentemente, o presidente da Abraleite, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, Geraldo Borges, falou sobre esse trágico momento do setor leiteiro e o risco eminente de desestruturação do segmento e possível desabastecimento, que poderá trazer consequências econômicas e sociais gravíssimas para o nosso país. Segundo ele, o número de produtores de leite que tem deixado a atividade é crescente, o que é muito preocupante, tendo em vista a grande abrangência da cadeia produtiva do leite em todo o Brasil. Ele afirma que, infelizmente, as medidas governamentais tomadas até agora não surtiram o resultado esperado, tanto em termos de volume de dinheiro quanto de obstáculos para as importações, mantendo um clima de total desestímulo para os produtores. Pela importância da cadeia produtiva do leite na geração de emprego e renda em 98% dos municípios brasileiros, o governo precisa se posicionar o quanto antes, pois o tempo está passando e o setor praticamente agonizando.